Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. E vamos continuar aqui com a prova do Enem do ano passado, a prova do Enem de 2014, a prova azul. E ele vem dizendo, questão 61. Uma região de cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Na verdade, esses incêndios são tão importantes que tem sementes que só brotam depois do incêndio, depois do fogo. Tá? Esse fogo é muito importante na manutenção da estrutura do cerrado, tanto que já tentaram conter esse fogo. Alguém olhou e pensou, meu Deus, tadinho do cerrado, pegando fogo, vamos botar brigada de incêndio, fazer um monte de coisa. Contiveram o fogo, impediram que o cerrado pegasse fogo e o tiro saiu pela culatra. Na verdade, isso é muito importante. Faz parte do ciclo natural do cerrado. Tá? Essa aqui que você está vendo no mapa é a área original do cerrado. Ele ocupava mais ou menos 22% da área do Brasil. Um dos grandes hotspots de biodiversidade. Tem muita coisa que é endêmica, que é exclusiva do cerrado. E eu coloco eu dizendo que ele era mais ou menos desse tamanho todo por conta da expansão da fronteira agrícola. Se você lembra lá da geografia. O que aconteceu mais ou menos para a década de 70 foi a expansão de plantações, principalmente soja, monocultura, coisa para exportação, a criação de gado, então muita coisa foi transformada em pastagem, tá? E muito do que estava aqui se perdeu. Tá? Infelizmente, o cerrado é uma das áreas, é o bioma com a menor quantidade de área protegida. Tá? É uma perda que muita coisa não tem volta. Extinção não tem volta. Extinção é para sempre. Tá? E muita coisa se perdeu aqui por conta da exploração disso aqui para plantação de cereais, para exportação e tudo mais. Tá? Principalmente a soja. Não foi só a perda biológica, né? Teve grilagem de terra, teve um monte de conflito aqui, mas isso é mais papo para aula de geografia. Quais são as características que eu espero de uma planta do cerrado? O que ele falou aqui a respeito do cerrado? Ele falou lençol freático profundo. Então, o que é isso? Eu tenho aqui a terra, né, que eu tenho solo, eu tenho lá no fundo o lençol freático, lá no fundo eu tenho a água. Então a minha raiz, se ela for uma raiz, né, rasinha, ela não vai alcançar água, tá? Eu preciso de uma raiz funda, uma raiz que chega lá na água, senão a coisa não acontece. Até por conta dessa estação seca bem marcada. Tá? Existe uma sazonalidade muito forte no cerrado. Tem a época da seca e tem a época da chuva. E na época da seca esse carinha aqui não vai dar conta, não. Grande insolação, né? Grande irradiação solar. Então o sol está lá fazendo o maior calor no cerrado. O que significa? Significa muita evaporação. Se a minha folha for uma folha larga ou uma folha, né, desprotegida, eu vou perder com muitos estômatos, eu vou perder muita água por transpiração. Então, as folhas não são tão grandes. Elas costumam ter estômatos na parte de baixo. Tá? Tá? Uma planta com estômatos embaixo, na parte de baixo da folha, a gente diz que é uma planta com estômatos na face abaxial, ou então a planta hipoestomática, que tem um estômago por baixo. Tá? E geralmente ela é coberta por uma camada de cera. Tá? Não dessa grossura aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas o que é a cera que a gente viu lá na bioquímica? O que é a cera? Cera é um lipídio. Tá? A cera é um lipídio e os lipídios são hidrofóbicos. Então a água tenta sair aqui.
qualquer água que tenta sair aqui por evaporação não vai conseguir, porque tem uma camada impermeável de cera que vai reter a água e vai diminuir a perda de água por transpiração nessa planta. Que mais que são características de plantas do cerrado? Ora, muitas delas vão ter o caule subterrâneo. Tá? Muita planta aqui vai ter o caule subterrâneo com gemas que brotam depois do incêndio. Então vem o incêndio, acaba com isso aqui. E aí tem mais gema que brota depois. Tá? Tem árvores com caules muito grossos e com uma camada de cortiça muito grande para resistir ao fogo. 5 espécies de árvores nativas com características apresentadas no quadro foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em projeto de reflorestamento na região do Cerrado, que é lógico que a planta tem que ser nativa. Se você quer reflorestar, você não vai trazer uma planta exótica, seria só uma substituição bem falcatrua. Não seria um reflorestamento, uma recuperação dessa região. Então ele deu aqui característica de superfície foliar e profundidade das raízes. Já corta logo todo mundo que tem raiz rasa. Tá? Esse aqui não vai dar conta, velho. Então, sobra as duas. E aqui, na planta 2, na árvore 2, você tem uma cobertura de cera bem bacaninha, bem impermeabilizante. Então, a resposta fica a letra B de bacaninha. É isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um like lá no Facebook, se inscreve no canal, põe o site nos favoritos, mostra pra mãe, pro pai, pro papagaio, pro cachorro, pro gato, pro diretor da escola, pra quem você quiser. E até a próxima.